A estrutura do disco estar corrompida e ilegível é um dos erros mais comuns do Windows, que ocorre em HD externo, cartão de memória, pendrive e outros dispositivos de armazenamento. Porque um disco rígido que funciona corretamente fica subitamente inacessível. Geralmente, o erro "a estrutura do disco está corrompida e ilegível" pode ser causada por erro do sistema de arquivos, corrompimento de MFT, Master File Table, ou DBR, DOS Boot Record, problema de conexão, fonte de alimentação instável ou problema de hardware. Com base nas possíveis causas, existem soluções diferentes para o problema da estrutura do disco estar corrompida e ilegível. Como você sabe pelas informações citadas, o erro pode resultar de problemas menores, como conexão de cabo e fonte de alimentação, ou ser causado por problemas relativamente sérios, como erros no sistema de arquivos e danos ao hardware. Portanto, você pode tentar as correções simples primeiro para excluir os problemas menores. Mude a porta ou cabo USB. Conecte seu disco rígido externo ou outros dispositivos de armazenamento a outro computador e verifique se o problema persiste. Conecte suas unidades USB à porta traseira, que fornece uma fonte de alimentação mais estável em comparação com as frontais. Se essas correções simples não ajudarem, é muito provável que o erro "a estrutura do disco está corrompida e ilegível" seja causado por erros no sistema de arquivos ou por corrompimento de hardware em casos raros. Não se preocupe, você tem uma grande chance de recuperar seus dados e tornar seu dispositivo utilizável novamente seguindo os métodos a seguir. Método 1. Recuperar dados e formatar o disco. Pode ser recomendável experimentar o CHKDSK primeiro em outras situações, mas na verdade a maneira mais certa de corrigir o erro "a estrutura do disco está corrompida e ilegível" causada por erros no sistema de arquivos é recuperar dados da unidade inacessível e formatar o dispositivo. Por quê? O CHKDSK pode corrigir apenas um disco no qual há corrompimento de DBR, mas não há corrompimento de MFT. Além disso, mesmo que o CHKDSK possa resolver o problema, isso pode resultar na perda de dados do disco rígido externo, no pendrive ou em outros dispositivos. Portanto, a maneira mais segura é recuperar seus dados e formatar o dispositivo. O software profissional de recuperação de disco rígido é o Tenorshare ForwardDID Data Recovery e ajudará você a recuperar dados de uma unidade inacessível, incluindo a unidade RAW. Para recuperar dados de um disco rígido na qual a estrutura do disco está corrompida e ilegível, selecione um local e comece a verificar. Clique no link na descrição do vídeo para baixar o ForwardDID Data Recovery gratuitamente. Inicie o ForwardDID, passe o mouse na partição onde você perdeu os dados e clique em Começar. Visualize e selecione os arquivos. Aguarde até a digitalização ser concluída. Se você precisar, pode clicar 2 vezes no item para visualizar o arquivo. Selecione os dados que tenta recuperar. Recupere os dados perdidos. Clique em Recuperar. Escolha um local para salvar os dados recuperados e clique em OK. Você deve armazenar os dados em outro local em vez do original. Depois de recuperar todos os arquivos do disco, agora você pode formatar o disco para fazê-lo funcionar novamente sem preocupações. Há mais de uma maneira de formatar um disco rígido no Windows 10. Aqui apresentamos a maneira mais fácil. Abra este computador. Clique com o botão direito do mouse no disco com o erro "a estrutura do disco está corrompida e ilegível" e escolha Formatar. Atribua um sistema de arquivos à sua unidade e clique em Iniciar. Método 2. Verificar e reparar erros de disco. Você pode executar a verificação de erros da unidade ou executar o CHKDSK no CMD. Ambos funcionam exatamente da mesma maneira. A verificação do disco funciona para reparar qualquer erro encontrado no disco. Isso pode ajudá-lo a corrigir o erro "a estrutura do disco está corrompida e ilegível", causado pelo corrompimento do DBR. Opção 1.
Verifique o disco nas propriedades. Vá para este computador. Clique com o botão direito do mouse na sua unidade e escolha Propriedades. Vá para a guia Ferramentas e clique em Verificar e vá em Verificar a unidade. Opção 2. Execute o CHK no CMD. Clique em Iniciar e digite CMD. Clique com o botão direito do mouse em Prompt de comando e escolha Executar como administrador. No prompt de comando, digite CHKDSK, a letra da sua unidade de disco, /F, que é um parâmetro que o CHKDSK utiliza para corrigir erros encontrados em um disco. Método 3. Verifique a saúde do seu disco rígido. Se após tentar todas as soluções mencionadas anteriormente, o erro, a estrutura do disco está corrompida e ilegível permanecer, você deve verificar o estado de funcionamento da sua unidade. Um disco rígido com falha pode levar a muitos erros no disco, como a unidade USB não aparece, o arquivo ou diretório está corrompido e ilegível e o que está sendo discutido. Há muitas maneiras de verificar a integridade de um disco rígido, incluindo o uso de ferramentas do fabricante, CHKDSK, WMIC. Aqui mostraremos como usar o WMIC para verificar o status da sua unidade. Clique em Iniciar e digite CMD. Clique com o botão direito do mouse em Prompt de comando e escolha Executar como administrador. Digite os seguintes comandos em ordem: WMIC, Disk Drive, Get Status. Se o status do seu disco não estiver bom, envie para reparo imediatamente. Embora existam muitas causas possíveis para o erro, a estrutura do disco está corrompida e ilegível, muitos usuários descobriram que a principal causa são os erros do sistema de arquivos, que podem ser perfeitamente corrigidos pela formatação do dispositivo. Como existem arquivos preciosos no disco rígido, é necessário recuperar dados com software de recuperação de dados como o ForwardID Data Recovery e executar a formatação. Espero que esse guia seja útil para você.